Olha, gente, batendo um papinho aqui. Você já reparou que tem coisas que você faz por generosidade, as pessoas ficam tão mal acostumadas que elas começam a achar que é obrigação sua? É sobre isso que eu quero falar agora. Olha, aqui nesse mundo, gente, a gente tem regras, tem direitos e tem deveres. E isso é em tudo. Você tem um dever para com a família, você tem um dever para com os seus filhos, você tem um dever para com a sociedade, para com as leis, seus pais, seus irmãos, você tem seu dever para com seus professores, o seu patrão, o seu empregado, os tributos, e aí uma série de coisas são deveres. E você tem que cumprir. Que eu sou o tipo de pessoa, gente, que eu sou a favor das regras e dos deveres, que por mais chatos que eles possam parecer, faz parte da vida do ser humano, porque é uma maneira que o ser humano tem para poder organizar a vida. Porque já pensou se todo mundo fizer o que quer? Inclusive eu fiz uma vez um vídeo que falava sobre as regras de conduta, né? Que são chatas, mas tem que ser obedecida. Se você não sabe, procura aí na minha playlist, né? Falando sobre regras de conduta. Só que tem coisa, gente, que a gente faz por generosidade e as pessoas começam a achar que é obrigação. Eu vou dar um exemplo. Eu sempre dou um exemplo bastante clássico, né? Que é o ambiente de trabalho. Por quê? Porque é onde acontece todo tipo de coisa. O ambiente de trabalho, gente, ele é palco para todo tipo de situação e encenação. E situações reais. Por quê? Porque é um ambiente que tem gente de todo tipo, de todas as cores, de todos os gêneros, de todos os temperamentos, de todas as hierarquias, né? Então, nesse palco, gente, acontece muita coisa, né? E é um ambiente que com certeza você deve estar muito acostumado, você que trabalha, ou já trabalhou, né? Ou às vezes você não está trabalhando no momento fora, né? Você está trabalhando em casa, home office, remoto, mas ambiente de trabalho físico em geral, né? É um ambiente onde você vai ter algumas coisas boas, mas você vai ter também muito problema. Tem coisa, gente, que é seu dever como funcionário fazer. Mas tem coisa que não é, né? Que não tem nada a ver com a sua função que foi contratada na sua carteira profissional, nem no seu contrato de trabalho. Aí um dia seu patrão chega e fala assim, ó, será que não dá para você fazer o favor de, sei lá, dar uma limpada aqui no ambiente? E não é a sua função, né? Nada contra, gente, porque o colaborador da limpeza, ele é tão importante quanto qualquer um outro funcionário. É tão importante quanto o diretor, o gerente, o dono. Eu não estou aqui medindo grau de importância da profissão, tá bom? Que deixe bem claro e eu estou deixando bem explícito. Eu estou citando um exemplo. Mas a sua profissão, às vezes, não é limpar. Mas aí naquele dia, de repente, o colaborador da limpeza faltou, ou ele ficou doente, ou algum parente ficou doente. Aí seu chefe chega e fala assim, ó, será que dá para você limpar aqui hoje porque fulano de tal não veio, não pôde vir, tá doente, ou teve algum probleminha? Aí você vai lá cheio de bom coração, você limpa. Aquilo não faz parte da sua função, né? Tô dando um exemplo. Isso quando não faz parte da sua função. Aí, passado alguns dias, de novo o colaborador falta, ou por algum motivo ele é dispensado e fica sem gente para fazer a limpeza desse lugar. Aí a pessoa, de novo, fulano, você pode limpar ali? Gente, isso que você fez naquele dia foi uma generosidade. Ah, Ana Maria, mas eu tô no ambiente de trabalho, eu ganho. Tá, só que você não ganha para essa função. Só que às vezes tem casos, gente, que o dono da empresa ou a dona acha que você tem obrigação, né? E é tão sério esse negócio de divisão de funções que existe aquela questão do acúmulo de função e de desvio de função. Eu não vou entrar no termo técnico jurídico porque eu não sou da área jurídica, mas não precisa ser para saber disso, né? Que às vezes você está trabalhando num lugar, você exerce 3, 4 funções. Ah, mas é só de vez em quando, não importa, você está exercendo. E não foi combinado isso no seu contrato. E diga-se de passagem, porque você não ganha para isso, né? Você está fazendo uma generosidade. Só que no dia que você falar não, o seu superior vai achar que você está sendo mal criado. Só que ele tem que se tocar que não é a sua obrigação. Você foi generoso. Você poderia dizer não. Ah, poderia sim, porque não é a sua função. Certo? Então tem certas coisas. Outra coisa também que acontece. Eu estou citando exemplos, né? De coisas que são generosidade. Não é obrigação. E as pessoas começam a achar que é obrigação. Por exemplo, você tem um irmão e esse irmão já é adulto.
né? Ele já é casado, tem a família dele, como você também já é adulto. Aí ele tá, por algum momento, desempregado. E você trabalha numa empresa, aí a sua mãe chega e fala assim, ó, não dá para arrumar uma vaga lá para fulano? Ele tá desempregado. Aí você vai lá e arruma. Você até conseguiu arrumar. A pessoa chega, fica por um tempo, beleza, depois ele é mandado embora ou vai embora, né? Aí a pessoa de novo tá desempregado. Aí vem sua mãe e fala de novo, ó, quebra um galho aí, arruma aí pro seu irmão aí. Mas peraí, você não tem obrigação. Ah, mas você é irmão. É, mas você foi generoso da outra vez. Aí se você diz não, a sua mãe ou seu pai, seus irmãos, fala que você é ruim. Mas peraí, da outra vez, quando você arrumou, ninguém achou que você era ruim. Agora que você não está podendo arrumar, ou talvez também você não quer, porque não é obrigação. Porque às vezes esse parente que você colocou deu trabalho na empresa. E você acabou se queimando por causa da pessoa. Porque eu já contei aqui nos meus vídeos, eu vi caso, né, de uma pessoa que arrumou serviço para outra, né? Aí a outra aprontou, aí o patrão mandou os dois embora. Porque aquela pessoa tinha sido recomendada por aquela pessoa. E aí só porque você fala não, a sua família toda tá te malhando. Isso é em tudo, um dinheiro, né? Às vezes você quer emprestar, você não quer emprestar um dinheiro, um talão de cheque, um cartão de crédito. Aí seus pais acham que você tem que emprestar porque é seu irmão. Gente, irmão é sangue. Mas não é para tudo que a gente faz, irmão. Quando é pequenininho, até vai lá, né? Tá todo mundo ali junto, morando na mesma casa, tudo pequeno, né? Filho de uma mesma mãe. Mas quando cresce, gente, cada um tem a sua vida. Ninguém tem que ser responsável por ninguém, não. Eu acho errado essa questão de você ser generoso com a pessoa e a pessoa achar que é obrigação. Isso serve para tudo. Eu dei dois exemplos. Eu dei exemplo do trabalho e na família. Isso serve com parente, isso serve com vizinho, né? Uma vez eu era adolescente, né? Tinha meus 20 anos. Eu era um outro bairro que eu morava, em outra cidade. Aí eu ia pagar uma coisa, a pessoa pedia que eu pagasse a conta dela também. Um dia eu paguei, né? Aí peguei a maior fila no banco, porque naquela época não tinha esse negócio de aplicativo, de celular para você pagar a conta, né? Ou você pagava na boca do caixa, ou você poderia pagar no caixa eletrônico também, mas tinha coisas que especificamente você tinha que entrar na fila para pagar. Às vezes era um acordo, alguma coisa. Aí a pessoa me pediu para pagar. Beleza, eu paguei, ela agradeceu, deu um sorriso assim, né? Porque quando você faz o que os outros querem, todo mundo sorri para você. Na outra vez, fulano de novo perguntou, você tá indo pagar a conta? Ah, eu tô indo. Eu não menti porque eu não tinha condição de mentir. Ah, será que dá para pagar a minha aí? Aí eu falei, não, fulano, será que não dá para você ir pagar a sua conta? Ah, mas você tá indo para lá. Ué, vai também. Aí a pessoa achou ruim. Ana Maria, mas você não poderia ter pago a conta dela? Mas peraí, ela também não poderia ter ido pagar? Num caso assim, né, gente, de doença, né? A pessoa tá doente ou tá trabalhando. Tudo bem, não custa nada você quebrar um galho. Mas você não tem que ficar quebrando o galho dos outros sempre, gente. Ué, a pessoa manda você pagar a conta e a pessoa tava em casa sem fazer nada, ficar assim, ó. Sem fazer nada. E você que vai pagar a conta dela, você vai virar o office boy dela? E porque tem certas questões também, né, gente? Às vezes você vai pagar a conta para uma pessoa, a pessoa dá um valor em dinheiro, e se você perder esse dinheiro, ou você for roubado no meio do caminho, né? Porque hoje em dia, tudo é Pix, você não pega muito do dinheiro físico, né? Porque tudo é cartão, tudo é débito, mas naquela época, às vezes você tem que ir, eu tinha que ir com uma grande quantia, pagar uma prestação para a pessoa. E eu ficava meio temerosa de perder, né? De acontecer uma perda dentro do ônibus. Gente, é muita responsabilidade. E saiba dizer não, gente, quando é necessário. E naquela época, né, eu tinha o quê? Eu tinha 20 anos de idade. Eu não sabia dizer não. Mas nessa feita eu disse não. Porque eu não queria pegar a fila do estabelecimento que eu tinha que pegar para poder pagar a prestação dessa pessoa, sendo que ela poderia muito bem pagar. Ana Maria, você está sendo ruim? Não. Eu fiz certo. Uma vez sim, duas vezes sim. Mas você tem que ser generoso o tempo todo. Isso serve para tudo, gente. Tem gente que gosta de jogar um fardo em cima do outro. Não, você tem que fazer porque fulano de tal é teu primo, é teu irmão. Vocês cresceram junto, uma ova. Você não tem que fazer nada. Se você quiser, você faz.
E às vezes você corre até perigo de vida, né? E outros tipos de perigo por causa dos outros. Tem gente que se ferra para poder ajudar os outros. E ainda recebe, ó, uma banana. É, gente, a vida é cruel, né? Tem gente que se estribucha para fazer a vontade do outro e às vezes não recebe nenhum obrigado. Gente, generosidade não é obrigação. Eu acredito que a pessoa tem que cumprir os deveres dela para com tudo que ela tem que cumprir, tá? Mas deixe bem clara para essa pessoa a qual você faz sempre a generosidade, que generosidade ela não é obrigação. Outro exemplo que eu vou dar que muita gente também vai odiar. Ó, você é mulher, você limpou a casa, lavou a roupa, fez a comida, né? Você não tem obrigação de servir o homem, colocar a comida para ele no prato, sendo que ele pode se servir e pegar. Gente, eu vou falar uma coisa para você. Quando eu era pequena, a época que eu era criança, eu era bastante assim, eu fui criada numa época muito rígida, que os costumes eram muito machistas. Infelizmente, o meu pai ele era um pouco machista. E ele era aquele tipo de homem assim, que ele almoçava no sofá, a gente tinha que ir lá pegar o prato da mão dele, sendo que ele poderia se levantar e levar o prato para a pia. A gente não estava pedindo nem para ele lavar o prato, mas ele queria que a gente pegasse lá a xícara de café que ele tomava, o copo de água, e ele ainda falava pra gente que a gente era mulher, a gente que tinha que pegar. Pera aí, gente, generosidade não é obrigação, né? Até a parte da minha mãe fazer a comida, da gente fazer a comida, limpar a casa, tudo bem. Mas, puxa vida, tem gente que se aproveita. Tem filho que se aproveita da mãe. Tem irmão que se aproveita do outro. Tem marido que se aproveita da esposa, a esposa do marido. Ah, mas eu cheguei cansada, Ana Maria, eu trabalhei o dia todo. A mulher também fala a mesma coisa, né? Eu cheguei cansado, trabalho o dia todo. É? Mas peraí. A mesma mão que você abriu a maçaneta da porta, você não pode se levantar e colocar o resto de comida do seu prato no lixo, né? Porque a sua esposa fez a comida. Mas ela servir no prato é uma generosidade, não é obrigação. A sua esposa lavou a roupa. Ela deixou a toalha de banho dobrada, bonitinha no armário, cheirosa, tá? Mas ela não é obrigada a pegar a toalha e dar na sua mão, o chinelo na sua mão. Eu sei que tem mulheres que fazem isso e fazem por amor, por prazer, por alegria. Eu não estou criticando. Se isso é uma coisa que te deixa feliz, faça. Mas você que está se servindo dessa pessoa, você é homem, você é mulher também, é uma generosidade, não é obrigação. Generosidade não é obrigação, tá? Apesar que até a parte também de lavar a toalha e limpar a casa é uma coisa que cabe aos dois, porque os dois estão lutando por o mesmo lar. Procure separar, gente, o que é obrigação, o que é generosidade, tá bom? Eu não estou desencorajando você que gosta de servir seu marido no prato, né, colocar na mão, beleza, isso é muito bonito, mas é uma generosidade, não é obrigação. Você que gosta de servir a comida do seu filho, eu não estou dizendo que você tem que fazer grosseria, deixar de servir. Da mesma forma o homem, você que gosta de servir a mulher, né, você dá um dinheirinho para ela fazer uma maquiagem, para ela comprar uma roupa, entendeu? Levar ela no cinema, é uma generosidade, não é obrigação. Meu marido não é obrigado a me levar para passear, não. Ele não é obrigado a me dar dinheiro todo mês para arrumar o cabelo, não. Se eu quiser as minhas coisas, eu luto. Ele dá porque ele quer. Porque as obrigações dele mesmo, com as contas, com as despesas, ele já está fazendo. O que passar disso para mim é generosidade. No dia que ele não puder fazer, tá tudo bem. O que eu tô querendo dizer, gente, que não é para você deixar de ser generoso com seu parceiro ou com sua parceira. Mas o parceiro ou a parceira que está usando a generosidade, não veja isso como obrigação. Existem as obrigações sim do lar. De todos cuidar de tudo, de todos. Mas tem coisa, gente, que é generosidade. Tá bom? Não coloca um fardo em cima do outro. Muito obrigado, tá bom? Meus vídeos dessa semana parece assim que não é muito assim carismático não, mas tem coisa, gente, que não é carismático da gente ouvir, da gente ver, mas são coisas que vai pontuar a gente, vai melhorar a gente por dentro. Gente, eu já ouvi muita coisa dura, muitas verdades que eu ouvi. Eu falo verdades aqui, mas eu também ouço, tá? Eu aprendo até mesmo com as minhas próprias verdades. Eu já ouvi muitas. E se essas pessoas não tivessem tido coragem de falar coisas verdadeiras para mim, talvez eu já não tivesse nem mais viva aqui nesse mundo.
Porque o nosso ego, gente, é terrível. E às vezes o nosso ego, a nossa sensação de bem-estar, leva a gente para as profundezas, tá bom? Eu quero que você reflita, espero que você tenha uma boa semana, tá bom? Não me leva a mal, não. Vê se não faz sentido o que eu tô falando, tá bom? Generosidade não é obrigação. Muito obrigado, tá bom? Por isso que você tem que conhecer os seus direitos e seus deveres. Tá? Não é para deixar de cumprir seus deveres por causa disso, não. Não é para deixar de ser uma pessoa boa, não. É só para você saber pontuar e saber decifrar o que é uma coisa e o que é outra, tá bom? Muito obrigada e até mais.